todos nós, por mais que a gente tenha uma profissão, que a gente tenha uma empresa, nós temos um corpo. E a gente não consegue ser empresário, a gente não consegue ser empreendedor, a gente não consegue ser um profissional liberal sem estar vivo. Então, nós temos que pensar que para podermos trabalhar bem também, nós temos que estar bem. E não basta só estar vivo, temos que estar com saúde, com disposição, com alto astral, né, e leves para trabalhar. Como é que a gente vai atender um cliente com uma cara feia, né, de mau humor, cansado, sem saúde? Então, nós temos que pensar um pouco nisso. E a gente começou um trabalho lentamente, conversando, tentando convencer as pessoas a acharem tempo. E como organizar a agenda para cumprir as horas de exercício? Uma dica que a gente dá, por exemplo, a pessoa que é empreendedora. É muito complicado você chegar no serviço e aí sair no meio do período de trabalho para conseguir malhar. Por quê? Porque quando você bota o pé na empresa, o mundo começa a cair na cabeça. É um cliente que liga, é alguma coisa que deu problema, um fornecedor que deu atraso alguma coisa. Então você não tem mais o controle do dia. Então o conselho que eu dou é que essas pessoas que são muito ocupadas, coloquem pelo menos 2 dias por semana de 1 horinha no início do dia. Então, por exemplo, vou para a empresa 8 horas, que eu malhasse às 7 da manhã. Então eu consigo ter o controle da minha agenda até começar o dia. Depois que começa é complicado, a agenda vai se completando sozinha. Mas então se eu determinar que 2 dias por semana, naquele horário, eu não vou chegar às 8 horas, eu vou chegar um pouco mais tarde. Ou faço exercício um pouco mais cedo, para que primeiro eu faça exercício e depois eu vá para a empresa. Olha, mais uma dica para quem acha que comprometer o horário de almoço está correto. Não abra mão do almoço para fazer exercício. São muitas pessoas que nos pedem para abrirmos ao meio-dia. Eu não abro ao meio-dia. Por quê? Porque eu entendo que não é saudável nem para mim, nem para os professores e muito menos para o cliente. Almoço é sagrado, o almoço é o horário de a gente se cuidar também. A gente precisa de uma alimentação correta para estarmos bem. E o sistema hormonal que regula todo o corpo. Então, todo o nosso corpo é regido por hormônios. Nós temos uma série de glândulas que, felizmente, estão trabalhando sem a nossa vontade, né? Ainda bem que a gente não precisa nem pensar nelas, elas trabalham sozinhas. E essas glândulas vão produzindo hormônios que vão nos regulando. Então, tem muitos hormônios que, quando a gente está estressado, por exemplo, o nível de cortisol, é um hormônio que no estresse, tanto físico quanto psicológico, ele aumenta. O cortisol ele causa um monte de problema no corpo, em excesso, porque ele é um hormônio feito para acabar com a inflamação. Por exemplo, você faz um treino muito forte, o cortisol aumenta, para não dar uma inflamação muito séria no músculo, você consegue a recuperação. Então, os níveis de cortisol têm que estar adequados. Em processo de estresse, ele aumenta muito. E isso acaba desencadeando um monte de reação no corpo. O exercício físico, ele controla esse nível de cortisol. O exercício físico controla a serotonina, que é outro hormônio importantíssimo para a gente relaxar, para não ficar tão estressado, não ficar tão nervoso. É comprovado que após o exercício você dá uma acalmada legal. Ele trabalha a tua respiração, trabalha a tua circulação.